Olá, professores, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui novamente com vocês, iniciando esse ano letivo, que esperamos que seja um ano letivo de muitas alegrias e conquistas, né? Bem diferente dos anos anteriores, com saúde e com bastante prosperidade, é o que nós desejamos para todos. O nosso APPC deste ano letivo, ele vai ser um pouquinho diferenciado, né, com relação ao ano passado, né, que iniciamos aí com as gravações, que era destinada exatamente para o EMAI, agora nós entraremos semana sim, semana não, ou seja, a semana B está destinada a diretorias de ensino, né, para estar desenvolvendo a pauta com todos vocês, e vamos iniciar com a sondagem e produção textual. Aliás, na verdade, nós vamos trabalhar nesse primeiro momento com a sondagem parte 1, com relação mesmo às hipóteses de escrita e com relação também à matemática, que é algo que já tínhamos trabalhado no passado e agora vamos resgatar esse trabalho com a sondagem também com os números, né? Situações, problemas aí do campo aditivo e também multiplicativo. Mas vamos lá, agora nós vamos iniciar aqui com uma sugestão de leitura com a nossa colega aqui, a Rita. Olá, professores, tudo bem com vocês? Então, a sugestão dessa nossa pauta é esse livro aqui, que ele é uma antologia dos contos de fadas do Charles Perrault, dos irmãos Grimm, do Hans Christian Andersen. Esse livro tem uma peculiaridade muito bacana. Como eles são dos três autores principais dos contos de fada, eles têm versões das mesmas histórias diferentes. Então, eu acho que os estudantes vão gostar bastante. Então, fica aí a sugestão para vocês. Qual que é o objetivo do nosso encontro de hoje, né? Nós vamos analisar os dados da nossa última sondagem aqui de 2021. Nós vamos partir do MACO, que é a nossa diretoria de ensino, né? Fazendo um exercício aqui com vocês, para depois vocês irem no micro, que é a escola de vocês, né? E vamos também orientar sobre a sondagem de língua portuguesa e a de matemática. Então, a primeira questão que a gente faz, quando a gente olha para os dados, principalmente da sondagem, vamos ver como que finalizaram os dados da quarta sondagem das escolas, né, das nossas 33 escolas da diretoria Centro-Oeste, no ano de 2021. Para isso, nós compilamos esse gráfico, né, da diretoria, lembrando que esse é um consolidado da nossa diretoria, de todas as nossas escolas, somente da quarta sondagem. Então, como que os alunos estão iniciando esse nosso 2022 aqui, né, o letivo de 2022? Então, nós estamos com 4,04%, ou seja, 546 alunos na hipótese pré-silábica. Na silábica sem valor, nós estamos com 5,96%, 806 alunos, né? Na silábica com valor, nós ficamos com 11,58%, o que conta 1.566 alunos. Na silábica alfabética, temos 8,83%, né? 1.195 alunos. E na hipótese alfabética, a gente terminou o ano de 2021 com 69,60% dos alunos, nessa hipótese, com 9.416 alunos. Então, diante desses dados que a gente está apresentando aqui para vocês, o que a gente pode observar? Por exemplo, 34,41%, como eu já disse, ou seja, 3.603 estudantes não compreenderam o sistema de escrita alfabética. Então, eles estão distribuídos na hipótese pré-silábica, né? Sem valor, silábico sem valor, silábico com valor, né? E a hipótese que concentra o maior número de estudantes que não avançaram é a silábica sem valor sonoro. De acordo, vou até voltar lá no nosso gráfico aqui, para vocês observarem melhor. Então, diante desses dados aqui, né? Olha lá, e 69% dos estudantes estão na hipótese de escrita alfabética. Né? Isso é uma realidade, como eu já disse aqui, é um consolidado da diretoria Centro-Oeste. Vocês vão fazer esse tipo de análise, esse tipo de estudo com os dados das escolas de vocês. Tudo bem? Vou passar para o próximo aqui. Agora, a gente apresentou esses dados, né? Sobre esses dados, o que a gente pode fazer um estudo e se perguntar, né? O que os estudantes já sabem, né, de acordo com cada hipótese que eles se encontram.
O que ele sabe quando ele está pré-silábico, o que ele sabe quando ele está com valor sonoro, silábico com valor sonoro, né? Silábico sem valor sonoro, silábico alfabético e alfabético. O que ele já sabe, né, em cada uma dessas? E quais estratégias o professor pode lançar mão para que os estudantes, para que o estudante que está na hipótese silábica com valor sonoro, que a gente percebe que essa é uma hipótese que ela demora para que os estudantes avancem, né, para as posteriores. Quais estratégias? O que eu posso fazer para que esse meu aluno continue avançando nas hipóteses posteriores? Então, essas são questões que a gente tem que trabalhar na escola para ver o que está acontecendo, para ver a nossa realidade mesmo, para depois a gente poder desencadear um plano de ação, né, para a gente trabalhar na sala de aula, porque a gente sabe que a sala de aula é heterogênea, né, não é homogênea. Então, eu tenho alunos com várias hipóteses de escrita. Então, fazendo essa análise, né, eu acho que a gente consegue focar melhor naquilo que o nosso estudante precisa. Tudo bem? Agora eu vou passar a palavra para a nossa colega Carla, que ela vai falar um pouquinho sobre a sondagem de hipótese de escrita para vocês. Olá a todos, então vamos começar aqui com a sondagem. A sondagem de hipótese de escrita funciona como um ditado, né? Para diagnosticar, verificar em qual nível de aprendizagem o estudante se encontra. E aí a gente pode, né, destacar alguns procedimentos, né, que a gente começa com o ditado de lista de palavras, do mesmo campo semântico, né, do mesmo tema, e aí o professor faz esse ditado com os estudantes, individualmente, e aí tem algumas observações, né, que são importantes desses procedimentos, que devem ser realizados em uma folha, sem pauta, para entender como que o aluno ele se encontra, né, como ele consegue comer as palavras, evitando repetições de vogais, começa com as polissílabas, depois vão para as trissílabas, dissílabas e monossílabas, sempre nessa ordem. E aí, no final, ele dita uma frase da qual pode conter uma ou mais palavras, né, que ele fez acima, para entender se ele tem essa estabilidade, né, se ele consegue ter essa estabilidade na escrita. Próximo. Após a lista de palavras, né, como eu falei, ele vai ditar essa frase, e a cada palavra que o aluno escreve, o professor pede para que ele leia, né, para pontuar, para ver direitinho se ele está tendo essa relação, consegue entender essa relação da escrita e da leitura. É um procedimento muito importante. Os que tiverem mais dificuldade podem oferecer, né, a questão das e depois para o próximo. Como nas demais práticas da escrita, a sondagem ela deve ser oferecida diante de uma situação comunicativa. A gente pode colocar, a gente pode preparar, tem como? Vai cortar? A sondagem deve ser oferecida de uma situação comunicativa, propor sempre uma lista, né, dos mesmos contextos, que pode ser de animais, podem ser de frutas, né, pode ser de vários, isso, brinquedos, semântico, né, Carla? A gente pode diversificar. Inclusive, nós vamos sugerir depois, vamos passar um documento, né, Carla, com sugestões dessas palavras que podem ser dadas. Mas aí a equipe, né, escolar decide que tipo de lista que vai fazer para fazer a sondagem com essas crianças.
Pode continuar, Carla. Tá bom. E para os estudantes que já têm uma compreensão, né, do sistema de escrita, trabalha-se a produção de texto, né? Aí a gente já vai analisar, fazer a análise de coesão, coerência, pontuação e ortografia. Próximo. Posso fazer só uma observação aqui, Carla? Pode, claro. Voltando um pouquinho, Rita, se você puder voltar. Então, como você mesmo disse, Carla, que você colocou bem, né, nessa sugestão aí de lista, né, das palavras, quais palavras serão ditadas, como mesmo grupo semântico, enfim, quando o menino já está, as crianças, né, o menino, a menina lá, já está, já construiu, né, essa base alfabética, nós vamos trabalhar as produções de texto, como você citou, né, Carla? Mas essa produção de texto, a gente sempre vou reforçar aqui. A gente vai trabalhar essa produção de texto com a intenção de ver o quê? No caso, só estou reforçando, tá, pessoal? A coesão, a coerência, a pontuação e a ortografia. Jamais trabalhamos uma produção de texto olhando para o aspecto da hipótese de escrita, porque uma vez, quando se trabalha com a produção de texto, é porque essas crianças já construíram uma base alfabética e nós vamos ver outras questões aí com relação à língua, que é, no caso, a coesão, a coerência, a pontuação e a ortografia. Porque muitas vezes ainda a gente pega alguns, né, equivocadamente, alguns professores trabalham. Rita? Não, Rita, eu você falou alguma coisa? eu estou concordando com você, isso mesmo. Ah, pensei que você fosse fazer algo adentro. Então, quando a gente tem percebido, gente, que equivocadamente, né, voltando, alguns professores trabalham com a produção de texto e aí colocam lá do lado, né, ao corrigir essa produção, colocam lá, ele é silábico alfabético, é silábico, né, com valor. Não, gente, jamais. Quando eu trabalho uma produção de texto, é porque eu já tenho isso claro enquanto professor, que esse menino já tem uma construção de base alfabética. Então, seria muito penoso, né? Imagine, eu trabalhar uma produção de texto com uma criança que ela ainda não tem essa compreensão, essa base. Então, uma vez isso construído, eu vou trabalhar a produção de texto olhando para esses aspectos que a gente está citando aqui, né, da coesão, coerência, pontuação e ortografia. Então, é só para deixar isso bastante claro. É penoso para uma criança fazer uma produção de texto, sendo que ela não tem ainda essa compreensão, tá? E para ser, no caso, o que é o silábico alfabético? O silábico, aliás, o que é o alfabético, né? Está na hipótese alfabética. Não precisa necessariamente o menino dominar a parte ortográfica, que é outro equívoco muito grande que a gente encontra na rede. Eu estou falando rede, a gente tem em termos de Estado mesmo, não é só na nossa diretoria que esse equívoco acontece, em toda a rede estadual. Então, para um menino ou a menina ser considerado na hipótese alfabética, eu vou trabalhar assim, vai ter problemas sim, alguns problemas assim de ortografia. Aonde o professor vai fazer um trabalho mais pontuado com relação a isso. Tá? Então, a gente só está frisando para que esse problema não permaneça, como vem sido permanecido aqui durante anos na nossa rede, esse avanço, porque a gente acaba avançando, né? Porque a partir do momento que a gente não acredita ou não aceita que essas crianças já estão numa hipótese alfabética, eu não avanço com a aprendizagem e na questão aí da produção de texto, tá bom? Então, desculpa, Carmen, eu acabei te cortando, mas era só para a gente frisar esse aspecto que é fundamental em toda a rede. Eu que agradeço todas essas contribuições. Vamos lá, sequência. Vamos lá, hipótese de escrita. Então, essa sílábica aqui, ele escrevendo todas essas hipóteses. Então, a pré-silábica não estabelece relação entre o falado e o escrito, realizando uma leitura global daquilo que se escreve. Símbolos, ele pode colocar números, né?
silábicos sem valor sonoro, tendem a estabelecer uma correspondência sistemática entre a quantidade de letras utilizadas e a quantidade de sílabas que se deseja escrever, sem o valor sonoro, vai colocando conforme ele acha que é o tamanho da letra, né? Independente se tem as vogais, se tem as consoantes. Silábico com valor sonoro. As letras utilizadas pertencem realmente, em quase ou todas as ocasiões, à sílaba que se representada. Cada letra é lida como uma emissão sonora e com uma grafia para cada sílaba. Então, ali ele já consegue identificar os sons, né, das vogais, às vezes come alguma consoante, come alguma, né, retira alguma letra, mas você já percebe que ele já começa a ter uma relação, né, entender essa relação. Próximo. Duas coisas diferentes. A escrita apresenta sílabas completas e sílabas representadas por uma só letra. Então, aqui a gente já consegue, né, verificar que ele já está fazendo uma melhor relação dessa escrita. E a alfabética domina o código escrito, distinguindo letras, sílabas, palavras e frases. Escreve alfabeticamente, podendo ocorrer erros ortográficos, assim como a Neuci falou. Então, a gente tem que se atentar, né, porque por esses erros ortográficos, às vezes a gente, né, equivocadamente faz a sondagem, classificando ele como silábico alfabético. Bom, só outra, desculpa, Carlos, eu vou falar mais uma, complementar aqui, né? E também chamando a atenção, gente, porque a gente percebe que existe um número muito grande de crianças que estão ainda na hipótese da silábica alfabética, por conta de achar que as crianças precisam estar escrevendo ortograficamente para estar na hipótese alfabética. Então, fica como silábico alfabético ao invés de alfabética. E aí é um grande nó, né, com relação ao trabalho que a gente deve desenvolver com essas crianças para que elas avancem, né? Porque a partir do momento eu ainda não acredito que essas crianças estejam alfabéticas, na hipótese alfabética, eu não vou apresentar atividades desafiadoras. Então, o nosso propósito é sempre estar apresentando atividades desafiadoras para que elas possam estar avançando. E tenho, né, aquele gosto de, não, eu estou avançando, eu estou superando, e a gente vai trabalhando aí, no caso aí, lógico, da produção de texto, tá? Obrigada, Carla. Rita, você pode. Bom, a Rita. Não, parece que a Carla caiu, mas agora sou eu que vou entrar mesmo, né? Com a sondagem da matemática. Então, gente, lá no passado, os que estão mais tempo aí na rede, nós fazíamos essa sondagem de matemática. Lógico, nós não tem lá dentro esse espaço, dentro do mapa classe da FDE, a parte da sondagem de matemática, mas nós já trabalhávamos com a sondagem da matemática. Alguns aqui, né, professores que estão acompanhando a nossa TPC, há de lembrar disso, nossos professores coordenadores, acredito que todos lembram desse trabalho que a gente desenvolveu bastante aí há alguns anos, né, com relação à sondagem da matemática, que engloba tanto a sondagem de números, né, escrita de números, o que essas crianças entendem sobre o sistema de numeração decimal, e com relação também a situações problema do campo, né, aditivo e do campo também multiplicativo. Então, a rede está resgatando esse trabalho, né? A gente fazer essa sondagem de matemática, porque o que a gente percebeu também? Que algumas escolas já haviam desenvolvido, mas não entravam com relação ao campo aditivo e multiplicativo, ficava só na sondagem com relação ao sistema de numeração decimal, aos números, né? Então, nós estamos fazendo esse resgate, que é muito importante, para que a gente possa também estar desenvolvendo um trabalho mais pontual aí com relação à matemática, também, né? Não só olhando para a sondagem de língua portuguesa, mas com a sondagem de matemática. E
no decorrer, né, o que se espera, né, que a Secretaria a SEDUC está colocando para nós, que no decorrer deste ano, essa sondagem entra dentro, né, que eles vão estar praticamente reorganizando aí esse mapa classe, e está trazendo essa sondagem, né, para o sistema, para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada aí com relação a essa aprendizagem. Então, seguindo. Rita? Então, gente, com relação à sondagem de números, né, tem todo um preparo, né, como, né, foi colocado para vocês com relação à escrita aí, com as hipóteses de escrita. Então, ela não é tão diferente com relação a esse preparo, como que a gente vai propiciar isso às nossas crianças, né? Saiu um documento muito interessante e muito detalhado com relação à sondagem, não só de escrita, mas como de matemática, que nós vamos estar disponibilizando para vocês, né? Já logo essa semana vamos disponibilizar, que é bastante importante a gente fazer um estudo fazer um estudo mesmo com relação a tudo isso, porque algumas coisas acabam ficando esquecidas. A Carla colocou algumas situações aqui de forma bem resumida, porque o nosso tempo é curto, mas esse documento ele vai nos propiciar um estudo mais, vamos dizer assim, mais aprofundado com relação aos cuidados, o que é importante considerar, não só na sondagem de escrita, mas na sondagem de matemática com relação aos números. Então, olhando aí para os números, como fazer essa sondagem, o que a gente deve levar em consideração, né? Aqui, no caso, a gente pontuou aqui, os números, né? O que são familiares ou frequentes, isso, né, quando não é qualquer número, não é o que vem na minha cabeça, eu vou ditando. Ele é bem pensado, essa sondagem, como eu já falei, como é a sondagem de escrita. Os números opacos, né? Números transparentes, que nós vamos estar clareando aqui, elucidando para vocês logo mais. Os números que terminam em zero, também que é importante. Os compostos por algarismos iguais. Os que permitem, né, observar, né, o processo de generalização do sistema de numeração decimal. E com, deixa eu ver aqui, porque agora saiu um pouco, eu não estou conseguindo ler o item 7, que tem uma barra aqui, gente. É com os zeros intercalados, não sei? Isso, tá. É porque eu estou com uma faixa que eu não consegui. Perfeito, Rita, obrigada. Então, isso tudo é importante a gente levar em consideração numa sondagem, porque esses números eles devem ser bem pensados, né? Então, seguindo, Rita. Então, provavelmente, né, isso é possível que haja ainda alguns estudantes que escrevem números apoiados na fala, por isso que a gente tem que pensar em que tipo de números serão ditados, né? E quais são esses, e esses, por que tem que ter o zero intercalado? Quais são esses números opacos ou transparentes? Então, o que eu gostaria que você passasse aqui, Rita, para a gente não estar fazendo apenas a leitura do PPT, você pode passar mais um slide? Aqui a gente trouxe um quadro para vocês que elucida bastante esse entendimento, né? E também até para ajudar vocês, é uma proposta, né? Como a gente não vai ter isso lá dentro do mapa classe, então nós vamos fazer esse controle, né? Que futuramente é o que a gente espera, é o que a Secretaria está nos prometendo, que tenha na plataforma a gente tenha como colocar esses dados lá para uma análise não só do professor, como de toda a escola e de toda a rede, né? Então, aqui, no caso, o que seriam esses números, né, familiares, né, frequentes, né? São os números aí, como exemplos aí que eu citei, o 9, o 7, o 5, o 31, o 25, o 38. Os opacos são o 12, 13, 200, 500, né? São os exemplos aí de números opacos, né? Eles não ficam assim, o que é o 12? Será que soa de forma bem clara para essa criança, quando a gente dita? A gente percebe que tem crianças que têm essa dificuldade, não fica tão claro quando ela vai escrever. O que seria o 12? O que é o 13, né? O 200, né? 500. Então, é por isso que ele não é tão transparente, por isso que a gente chama eles de opaco.
E os transparentes, ele já fica de uma forma muito mais clara, que ao ditar a criança percebe, né? Ó, o 34, né? Soa bem claro, o que seria o 34, 43, 45 e assim por diante, como tem alguns exemplos aí. E os números que terminam em zero, né? 10, 20 são as dezenas cheias, as centenas, né? Também a gente precisa, na hora de elaborar esse ditado de números, que a gente vai recheando, vai intercalando entre os números familiares frequentes, os opacos e os transparentes. E os compostos por algarismos iguais, né? No caso aí de 111, 333, 88, é importante também a gente ter esses números na hora de estar ditando para essas crianças. E os números, né, que permitem aí observar o processo de generalização, né? No caso, quando a gente trabalha com a própria data do ano, aí 2019, 2020, hoje estamos em 2022, é importante também, porque são números que acabam sendo também, além deles serem, da gente perceber essa generalização, é porque ele se torna também familiar, porque todo dia, né, ao fazer o cabeçalho, ao colocar a data numa folha, que isso a gente ensina dia a dia para nossas crianças, isso fica muito gravado. E os números, né, que são zero intercalado, aí que é importante, a gente, até para eles entenderem a importância do zero, né, gente? A gente vai trabalhando com as crianças, porque muitas vezes, como muitas crianças pensam, o zero vale nada. Não, ele tem um valor posicional. Então, quando a gente traz esse número intercalado, né, do zero num ditado, a gente também vai percebendo qual a compreensão que a criança tem com relação à construção do zero. No caso aqui, os exemplos é 106, 206 e assim por diante, tá? Então, aqui são alguns exemplos para vocês entenderem que tipo de números são esses, que são aí as legendas dos números que a gente deve fechar aí com a turma, né? Geralmente as escolas fecham com um grupo de professores, quais seriam esses números para serem ditados, que isso, gente, vale do primeiro, né, ao quinto ano. A não ser, gente, uma observação aqui com o primeiro ano, que a gente não trabalha logo na primeira sondagem com um zero intercalado, porque eles vão ter dificuldades, eles não têm ainda essa noção clara do zero, né, do valor do zero. Então, o que a gente sugere que esse tipo de número do zero intercalado nessa primeira sondagem, que isso não entre, tá? E nas demais sondagens, lá no segundo semestre, a criança, vocês já estarão trabalhando, né, o quadro numérico com a criança, falando da importância do zero, se o zero realmente não vale nada ou ele tem um valor, né, porque ele tem um valor, aí sim a gente trabalha trazendo esse item aqui do zero intercalado no ditado para essas crianças desse público, né, do primeiro ano, tá bom? Então, seguindo, Rita. Então, aqui tem algumas recomendações, como há recomendações também na sondagem de escrita, a gente existe aqui também a recomendação com relação à sondagem de matemática, que isso tudo vai depois para vocês, né, como vai também todo o documento na íntegra, né, no sentido de vocês estarem estudando, discutindo aí com seus colegas no momento oportuno. Então, é bastante bacana esse material que será disponibilizado para vocês estudarem aí, terem com vocês mesmo, até como consulta, tá? E resgatar esses conhecimentos que a gente, né, eu tenho certeza que muitos professores devem estar pensando assim, nossa, mas eu já sei disso tudo. Mas, gente, sempre é importante a gente rever os conhecimentos, né? Então, muita coisa a gente acaba fazendo no automático, então é isso que não dá para fazer, né? A gente ficar, né, com essa coisa, eu já sei tudo, então cai no automático. Não, eu tenho que resgatar e rever esses conhecimentos, e aquilo que eu já vi lá no passado, a gente está rememorando, né, revendo tudo isso, para a gente poder trabalhar da melhor forma possível com os nossos estudantes. Pode passar. Então, antes de a gente agradecer, porque, né, Rita, pode voltar lá. A Vera vai agora, para a nossa colega aqui da educação especial, nós terminamos, né, tudo isso de falar sobre a sondagem, por quê? Porque a Vera vai ter uma participação, até uma observação, né, Vera, com relação a tudo isso que nós falamos. Então, por favor, Vera. Isso mesmo, Neuci.
Então, na aplicação tanto da sondagem de escrita quanto a numérica, os estudantes que necessitam de apoio especializado, né, o nosso público da educação especial, faz então necessário que os professores, os gestores, os especialistas que interagem com os estudantes realizem as adequações necessárias, considerando as especificidades de cada uma delas. Portanto, todos os estudantes devem fazer a sondagem referente às hipóteses escritas, inclusive nossos estudantes com deficiência. Não podemos deixá-los de fora, pois é muito importante que todos participem. Porque nós precisamos saber em qual hipótese ele se encontra. No mapa classe está colocado o termo portadores de necessidades especiais. Essa designação não existe mais, pois você pode portar um celular, uma bolsa e não uma deficiência. Então, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, a nova terminologia é pessoa com deficiência, estudante com deficiência. Então, nós temos que apoiar, estimular e acreditar em nossos estudantes, para que todos avancem dentro de suas possibilidades. Inclusive, hoje, nós temos um exemplo bem legal aqui no grupo para compartilhar com vocês. Eu vou passar a palavra para a Neuci. Neuci, você poderia falar um pouquinho do seu sobrinho? Ah, com prazer. Então, Vera, eu estive numa escola, até a Rita estava me acompanhando, e eu até citei esse exemplo do meu sobrinho, gente, porque é o seguinte, o que a Vera falou agora é muito importante. A gente precisa, gente, acreditar e dar espaço para que todos os nossos estudantes estejam desenvolvendo as atividades, né, propostas aí, não só do currículo, mas em tudo que estiver envolvendo a escola, né, no todo, e principalmente com relação à sondagem. Todos são capazes de fazer essa sondagem, né, da forma deles, é lógico, a gente vai estar analisando, mas realizar. Então, com relação ao meu sobrinho, gente, eu tenho um sobrinho autista, né, hoje ele daqui uns dias ele completa 18 anos, e eu estou muito feliz porque ele conquistou, gente, ele entrou na FATEC, né, que é uma conquista que eu vou ser bem sincera, eu não acreditava que ele fosse chegar a tanto. Eu sei que ele é muito inteligente, ele não foi alfabetizado, a gente, no período esperado da escola, tá? Nos 3 primeiros anos. Ele foi alfabetizado nos últimos anos dos anos iniciais, né? Ou seja, entre o 4º e o 5º ano, e depois disso ele começou a se desenvolver. É lógico. Na rede pública, né, Nilce? Então, na verdade, ele iniciou na rede particular, tá, gente? Minha irmã investiu bastante na rede particular, só que chegou no momento, gente, que quando ele estava adolescente, começaram a fazer bullying com ele. Então, ela resolveu tirar da escola, né, particular, isso acho que ele estava no 7º, 8º ano, uma coisa assim, não me recordo bem, e passou para a rede pública, né? E foi na rede pública, gente, que esse meu sobrinho se encontrou e teve um desenvolvimento muito grande. E, lógico, ele teve o incentivo de vários professores, somente desse último professor no ensino médio, que incentivou ele bastante, né, dele fazer essa prova, fazer o vestibular, está lá na FATEC, já iniciaram as aulas essa semana, e está saindo muito bem, está muito feliz. Então, gente, a gente precisa acreditar nos nossos estudantes, todos eles têm condições, é lógico, alguns mais, outros menos, né, Vera? Que nem todos estão mais com autista, tem vários níveis, né, se é que eu posso dizer assim. Isso então, mesmo, ele assim. sobressaiu, gente, então a gente precisa acreditar, porque até a minha irmã achou que ele não fosse a tanto, não que ele, sabe, chegar a tanto, então ele mesmo
teve essa vontade, com o incentivo do professor, depois ela foi atrás também, e agora ele está cursando, né, lá na FATEC, um curso novo, agora nem me recordo mais, mas é voltado a instrumentos com relação à medicina, a rever, a consertar esses instrumentos que é usado em hospitais. É um curso que começou agora, e ele está gostando muito, gente. Então, a gente precisa dar um voto de confiança para esse público, tá? Então, é com muito prazer que trago isso para vocês aqui, esse depoimento, tá bom? Passa a palavra, Vera. Muito obrigada, Nilce. É isso mesmo. Temos que apoiar, estimular e acreditar nos nossos estudantes, não é isso, gente? Verdade. Então é isso. Passo a palavra, meninas. Então, eu acho que é o último, né, Rita? Isso, vamos lá. Aqui, só agradecendo, né? De novo. Agradeço que chegou no finalzinho. Nosso ATPC é curtinho. Isso mesmo. Então, a gente queria agradecer a presença de todos aí. Espero que tenham gostado. Até o próximo ATPC. Até mais, gente. Até mais.